Estamos live. Boa tarde. Nós somos a Terceira Cultura. Eu, Cris De Lucas, e minha parceira, Cris Dumont. A Terceira Cultura é uma empresa de mentoria, coaching e treinamento para times multiculturais. A gente está fazendo essa série de lives com pessoas de outras culturas. E o nosso convidado hoje é o Peter, que vai falar um pouco sobre a cultura suíça, né? E eu vou deixar o Peter se apresentar. Bem-vindo, Peter. Obrigado, Cris e Cris. Boa tarde a todos. Uma honra estar com vocês hoje. Sim, como a Cris comentou, eu sou da Suíça, nasci na Suíça, estudei na Suíça, eu fiz psicologia na Universidade de Zurich, que é a maior cidade que é da Suíça. Para você ter uma ideia, nem tem 1 milhão de pessoas em Zurich, então, em comparação a São Paulo, é uma aldeia pequena. Estudei lá e também meu primeiro trabalho foi em Zurich, na Suíça. Eu trabalhei na área de RH, de recursos humanos, de um banco grande na Suíça. Me mudei para o Brasil com quase 40 anos. Foi uma época de muitas mudanças para mim. Eu saí do meu trabalho, porque meu banco foi integrado em outro banco nessa época. Também tomei a decisão que vou morar fora da Suíça, pela primeira vez morar fora da Suíça, mesmo para fazer uma MBA. E foi o momento em que conheci a minha então namorada, hoje esposa, e ela é brasileira. Então, juntei todos esses pontos, decidi de me mudar para o Brasil, para estar com a Juliana, minha esposa, e fazer uma MBA aqui em São Paulo, fiz na FIA. Isso que me trouxe para o Brasil e sempre desde então estou aqui, há 11 anos agora que estou no Brasil. Depois de terminar meu MBA, comecei com minha própria empresa, que no início foi uma consultoria de RH, focando em serviços de recrutamento e seleção e consultoria. E depois de 2 anos, comecei como coaching também. Fiz uma formação em coaching nos Estados Unidos e sempre desde então estou atuando como coach e hoje meu cargo-chefe só estou trabalhando como coach. Fiz várias outras formações também aqui no Brasil e na Europa trabalhando com pessoas do mundo inteiro, sobretudo da Europa e das Américas. Ásia, não tanto, porque tem uma diferença de tempo que não dá para atender clientes da Ásia. Isso breve sobre mim. Muito bom. Ô, Peter, me diz uma coisa. Você é suíço, mora há 11 anos no Brasil, é casado com uma brasileira, e quem casa com uma brasileira leva a família toda junto, né? A gente sabe que no Brasil funciona assim. Tem clientes de todas as partes do mundo. Como é que você se define, Peter, culturalmente? Como eu me defino? É uma boa pergunta. Eu diria, não, eu sei que ainda sou suíço, então minha pátria, meu lugar é a Suíça. Foi bem interessante, durante a pandemia não consegui viajar para a Suíça durante 3 anos, e nesse tempo eu pensava que não vou saber mais onde eu pertenço, se é Brasil, se é Suíça, onde é meu lugar. E depois desses 3 anos eu viajei para a Suíça, cheguei lá e me senti em casa no primeiro segundo. Então, essa pergunta foi respondida. A Suíça ainda é minha pátria, eu sou suíço. Mas, no mesmo tempo, eu sinto que me sinto bem no mundo inteiro, me sinto bem com culturas diferentes, em lugares diferentes, obviamente também aqui no Brasil, que é minha segunda pátria. Então, eu diria que eu sou uma pessoa no caminho. Eu gosto de estar nos diferentes lugares, mesmo assim, querendo ter esse sentimento de estar em casa, seja aqui no Brasil, onde está minha casa mesmo, no momento, ou na Suíça, que é minha pátria, onde são meus amigos e minha família. Que bom. E assim, eu só vou comentar que bom para ele, porque eu e várias outras pessoas que moram fora do Brasil há muito tempo,
a gente não se sente mais em casa quando volta para o Brasil, e a gente não se sente também pertencendo a esse local, né? Hoje eu estou na Polônia, e eu acho que esse teu sentimento de que você tem algum lugar para voltar, talvez ele seja muito bom e te dê muita força para você continuar explorando, né? Porque você tem para onde voltar. Isso mesmo, isso mesmo. Vejo isso como raízes também, mas não raízes que me colocam num lugar só, são raízes bem flexíveis, né? Me deixam viajar, me deixam me sentir bem em outros lugares também. Fala, Cris. E como é que, quando você decidiu vir para o Brasil, como é que a sua família, seus amigos reagiram? Assim, qual é a visão que o povo suíço tem do Brasil? Para responder a primeira pergunta, teve todas as reações que você se pode se imaginar. Então, teve um amigo que achou o máximo, que me suportou muito para iniciar essa aventura, e teve outras pessoas que simplesmente me declararam como louco. Não entenderam de jeito nenhum porque estou me mudando. Então, teve todas as reações. A minha família, que mais perto, obviamente, eles apoiaram, mesmo sendo tristes, né, porque estou longe deles. Mas, por exemplo, minha mãe, ela adora praia, ela adora sol, então ela está se aproveitando, tendo uma casa no Brasil para vir aqui 2 vezes por ano para curtir esse sol e para ir para a praia. Mas acho que faltou a segunda parte da pergunta. Como é que... Segunda pergunta, sim. A visão estereotipada da gente. Assim. Exatamente, porque eu pensei assim, MBA, pô, vou fazer um MBA nos Estados Unidos, fazer um MBA na Alemanha. Sim. Um MBA no Brasil, né, que não é conhecido como sendo um local cuja educação é outstanding, ou um diploma vai botar no seu currículo, vai trazer algum né, upgrade. E só para complementar uma coisa, Peter, eu assim, quando eu trabalhei muito tempo na França, e eu percebia que os franceses e os europeus, de modo geral, eles têm uma visão um pouco estereotipada, sobretudo da mulher brasileira, e eu acho que muito por culpa até da propaganda que a gente faz do Brasil, que o próprio governo do Brasil faz, né, do país, que enaltece a beleza das pessoas, a beleza das festas, então dá uma visão um pouco estereotipada mesmo do brasileiro. Eu escuto um pouquinho de tudo, e também quando falamos sobre o conhecimento do suíço sobre o Brasil, né? Tem pessoas que acham que Buenos Aires é a capital do Brasil, e tem pessoas que sabem quase tudo do Brasil, então não dá para generalizar isso. Mas esses estereotipos, com certeza, existem na Suíça também. São futebol, são carnaval, praia, churrasco, todas essas coisas que todos nós conhecemos, né? Ultimamente, nos últimos anos, o que eu estou observando também na mídia suíça é a situação política, né? Estamos passando por situações extremas, falando em presidentes, né? O último presidente atual é branco e preto, então a mídia e também as pessoas se interessam para isso. E, obviamente, também exageram tudo isso, né? Bolsonaro foi como descrevido como fascista e o Lula como comunista. Então, tem essa tendência a exagerar tudo, também na Suíça. Mas o interesse está lá também para a política e a natureza, que também é um tema, a Amazônia, no sentido positivo, a riqueza da natureza que o país tem a oferecer. Então, é muito conhecido também na Suíça. Eu fico aqui assistindo o France 24, né? O France 24 Horas, Al Jazeera, e tem as matérias sobre a Europa, tem matéria sobre a Ásia, tem matéria sobre a África, obviamente que os Estados Unidos está sempre, né, na mídia, mas não tem nada sobre a América Latina. De vez em quando o Lula fala alguma coisa tipo do Holocausto e aí vira uma manchete. Mas fora isso, a gente não sabe o que é, né? Enfim.
E quando eu morei na França em 1982, porque eu né, já sou velha para ter morado na França em 1982, o Brasil era o país do futebol, do carnaval, da praia, do churrasco da Amazônia. Exato. E aí nós estamos falando 40 anos depois, 50 anos depois, e a gente continuou sendo. Então, você vê como é que a imagem cultural de um país também não muda em pouco tempo, né? Bom, então, a pergunta inevitável. Quais as diferenças que você percebe entre a cultura brasileira e a cultura suíça? São muitos, e também tem uma coisa que tem em comum, mas vamos retomar esse tema depois, mais tarde. As diferenças. Pensando nas pessoas, eu diria que o brasileiro é muito aberto desde o início, então muito aconchegante, muito caloroso, te recebe com braços abertos. Mesmo assim, é muito difícil fazer amizades verdadeiras com o brasileiro. Ao menos essa é a minha percepção, eu escutei isso de outras pessoas, outros gregos também. Então, ser amigo de coração mesmo de um brasileiro é muito difícil para a gente. O suíço, exatamente o contrário. Tem uma casca dura, é muito difícil entrar em contato com um suíço, bater um papo com um suíço. O suíço está fechado e frio, mas uma vez conseguindo esse contato, ele vai se abrindo e vai ser seu amigo. Então, eu diria que isso, falando em pessoas, a cultura das pessoas desses dois países é a grande diferença. Aqui temos opósitos mesmo, os dois polos mesmo. Eu sei que você vai continuar, mas até assim, a gente fala assim, líderes de times multiculturais sempre façam perguntas para se certificar de que estamos falando da mesma coisa. Então, minha pergunta é, qual é o conceito de amigo na Suíça? Porque o brasileiro chama todo mundo de amigo. Sim, sim. O conceito na Suíça de amigo é mesmo uma pessoa que conhece há muitos anos, que já passou muito tempo junto, experiências juntas, e normalmente são pouquíssimas pessoas que se chama de amigos, que se chama de amigo. Pessoas que se conhecem são conhecidos, são colegas, mas não amigos. Amigo significa confiança mesmo. É como da família. Eu acho que o conceito, assim, falando do brasileiro, o problema é que a gente chama todo mundo de amigo, mas a gente tem o conceito realmente do conhecido, né? Você é meu conhecido, eu conheço você e tudo, mas eu não tenho muita intimidade. E o amigo que é... Mas eu acho que isso está relacionado também ao próprio aspecto do coletivismo, né, do brasileiro, que é uma cultura muito... que valoriza relacionamento, valoriza os grupos, né? Então, se eu estou nesse grupo, eu realmente tenho uma relação forte de dependência, de proteção. Se ele está num outro grupo, aí já é uma coisa mais distante. Mas eu estava até lembrando do francês, porque o francês ele chama meu amigo e minha amiga quase como uma parceira, né? É quase como um noivo, um marido, né? Sem aquela a certidão. Mas muitas vezes eu fico confusa quando a pessoa fala, esse é meu amigo, mas é meu amigo do trabalho ou é uma relação próxima, né? Imagino que existe isso também na Suíça. Na Suíça, se chamar uma pessoa de amigo, é amigo mesmo. Então, é uma pessoa que é muito perto a você. Estou pensando aqui, como está em outros países.
Me lembrei agora de uma situação no mercado, num supermercado aqui no Brasil. Teve um cara que furou a fila e eu chamei ele para se colocar ao fim da fila. Ele começou a brigar comigo e sempre me chamou de meu amigo, brigando comigo, né? Esse tipo de amigo não é o amigo na Suíça. Que engraçado, eu não tinha me percebido disso, mas é exatamente assim, né? Ô amigo, vai para o fim da fila, né? Ô amigo. É a desvalorização da palavra amigo. Isso, Cris. Eu acho que é a banalização. Banalização. A banalização. Eu acho que a gente chama todo mundo de amigo. Tanto o cara que eu estou brigando na fila, né? O cara eu chamo de amigo, o amigo mesmo, o conhecido, aquele cara é meu amigo ali, a gente se encontra na praia. Então, eu acho que a gente realmente banaliza a palavra amigo. A gente usa ela para várias coisas que têm sentidos completamente que não são os mesmos, né? Então, vou aproveitar esse... Não, acho que ele não tinha terminado o anterior, né? A diferença entre cultura suíça e brasileira. Você começou. Como começar com as pessoas? Você falou dos amigos. Sim, as pessoas, né? Falando na cultura em geral, é a mesma coisa. O Brasil, muito mais caloroso, muito mais aberto, a Suíça fria e mais fechada, em geral, quando falamos de cultura. Isso também tem um outro lado da medalha que é positivo para a Suíça, que as regras são regras mesmo. As regras são respeitadas na Suíça, que no Brasil tem esse jeitinho, né? O famoso jeitinho. A regra é para o outro, mas não para mim, porque não se aplica para mim. Esse é um pouquinho o que acontece no Brasil, o que estou observando no Brasil. Na Suíça, não. Uma regra é uma regra e todo mundo vai respeitá-la. Até demais na Suíça, né? Se diz que na Suíça todo mundo é policial. Então, se o vizinho faz alguma coisa, pequena coisa errada, vai falando, você não pode. Mas no dia a dia, para mim, isso é mais agradável, porque também tem a ver com confiança. Eu sei, essas são as regras e todo mundo está seguindo essas regras. Essa questão das regras, eu estava pensando outro dia, e dentro do framework do Hofstede, tem a questão da hierarquia, e em países muito hierárquicos, a gente espera que o outro faça com que você cumpra a regra. Porque, hierarquicamente, o seu papel é me faça cumprir a regra. E eu cumpro ou não cumpro. Então, numa reunião de condomínio, ninguém vai. Porque o síndico não tem poder sobre ninguém, então eu não vou, né? E aí a gente vê em países como a Suíça, onde todo mundo toma conta de todo mundo. Na Alemanha, todo mundo regula todo mundo. Não precisa ninguém falar nada, não tem ninguém mandando. As pessoas sabem que faz parte dessa consciência coletiva, né? É isso mesmo, sim. Estava até olhando aqui, Cris, até um pouco alto, você falou da distância, né, da hierarquia. Estava olhando o Japão, porque o japonês, né, aqui no Brasil, todo mundo ficou muito impressionado na época das Olimpíadas, que eles tomavam a iniciativa de limpar os estádios, deixavam os estádios totalmente organizados, né? Isso é porque acho que também é um pouco dessa questão, deve ser um pouco dessa questão da hierarquia, por isso que eu fui lá olhar o japonês, né? Eu não espero que o outro faça uma coisa que eu, de repente, posso fazer, e já que eu sujei, então é minha responsabilidade limpar. Eu acho que o que complementa essa raciocínio é que eu me confundia muito na China, porque a China é um país coletivista, mas todo mundo deixava a sua bandeja suja no McDonald's em cima da mesa, ou o copo de café do Starbucks em cima da mesa, e ninguém jogava no lixo. Aí um dia eu perguntei para o meu amigo Lee, ele falou, mas é o papel dele. Se eu fizer, eu estou tirando o papel dele, eu não tenho esse direito. Tem alguém que tem o papel de tirar o lixo da mesa. Então, você vê como a hierarquia, que é mais alta ainda na China, traz esse tipo de comportamento que você diz, nossa, mas o chinês é sujo. Não, ele está respeitando a hierarquia, na realidade. Né? Não, e faz sentido. Quando ele te explica, aí você
entende aquele olhar e você faz até sentido. Tudo bem, realmente. Então, vamos aproveitar o gancho do que eu estava olhando no Hofstede aqui, do The Culture Code. E, no caso, a Suíça aparece com os índices de individualismo e competitividade mais altos que a China e os Estados Unidos, que são conhecidos por essa característica. Só explicando um pouquinho, o individualismo é justamente o contrário do coletivismo, como a gente estava falando aqui agora. A gente valoriza o brasileiro, é muito coletivista, valoriza relacionamentos, ao mesmo tempo que são relacionamentos, às vezes, um pouco mais fluidos, né? E, assim, para o meu grupo tudo, para o outro grupo, de repente, nada. E a questão da competitividade, né? Que a gente sabe que os americanos são muito orientados ao sucesso, ao status, assim como a China, né? De repente, também. Agora, no caso, a Suíça aparece com indicadores mais altos do que esses dois países. Como é que isso se reflete no dia a dia dos suíços? Não sei se reflete isso no dia a dia dos suíços. Estou refletindo aqui porque eu não conheço os detalhes dessa teoria do Culture Code, né? O que as dimensões cada uma significa e inclui. Mas provavelmente tem a ver com a religião na Suíça. Essa é uma especulação agora. A Suíça é um país reformado, passou por uma reformação muito forte em algumas cidades, sobretudo Zurique e Genebra. E nessa reformação, o credo foi ou é ora et labora, né? Então, trabalhe e reza. Esses são os únicos dois valores. E isso ainda está muito forte na Suíça, ao menos em Zurique, a minha cidade, dá para observar isso muito bem. O trabalho é importantíssimo. Então, esse poderia explicar a competitividade, porque cada um quer fazer um trabalho bom, se define através do trabalho, do resultado do trabalho, e quer ser melhor ao outro, não como uma competição entre inimigos, mas só para ele mesmo ser melhor. Essa é a minha explicação aqui, não sei se isso é verdade. Mas isso eu sinto muito na Suíça. Abaixar a cabeça e vai trabalhar. Né? Trabalho como um valor. O individualismo, eu acho que tem a ver com a responsabilidade, que cada um se vê responsável dentro de um total. Eu não diria que o suíço não é coletivista, que não faz esses grupos que são muito importantes até para o suíço, mas a responsabilidade ele vê em si mesmo. A responsabilidade para a vida dele. E aqui estamos com a religião de novo, ora et labora. Vai trabalhar, vai merecendo sua vida, cria sua família e contribui para o todo. Essa é a minha explicação. E essa questão do status? O status é importante para o suíço? O status... Riqueza... E o cargo, né? Os cargos, né? Do tipo, a pessoa vai nos Estados Unidos, vai galgando, vai sendo diretor, e aí vai ganhando, né? Ele passa a ser o winner, não o loser. Sim, eu diria que é super importante, mas, no mesmo tempo, não pode mostrar para fora. Né? Então, é mais para mim, de novo. Talvez isso é individualismo também. Eu quero ser o melhor. Eu competindo comigo mesmo. Sim, exato. Então, o suíço, e vem um porém depois, mas o suíço, ele gosta de ser rico, ele gosta de ganhar dinheiro, mas não pode mostrar isso demais. Então, tem que ter essa humildade para fora, né? Agora vemos porém.
Por acaso, ontem minha esposa assistiu uma série no YouTube sobre a Suíça. Eu assisti um trecho também, e lá eles ficaram falando sobre os supercarros que tem na Suíça. Eles mostraram os Lamborghinis, Ferraris, Rolls-Royce e tudo isso. E parece que a Suíça é um dos países com mais supercarros no mundo, né? E deu a impressão que todo suíço tem um supercarro, mas isso não é verdade. E provavelmente esses são estrangeiros que têm esses supercarros, porque, como falei, o suíço gosta disso, mas não mostrar demais para fora. O suíço é low profile. Low profile understatement, sim, isso mesmo. Mas deixa eu fazer mais uma provocação, né? Porque esse framework é um framework que está aí desde 1960 e eles vão atualizando. Então, assim, tem toda uma ciência e, mais do que isso, tem dados, pesquisa por trás, né? Em Amsterdã, por exemplo, na Holanda, se você trabalha no McDonald's ou se você é CEO de uma empresa, isso não faz muita diferença. No Canadá, a gente estava entrevistando a Bárbara e ela mora no mesmo prédio que mora o CEO de uma empresa e ela e o marido são imigrantes, né, não são muito outstanding. E tudo bem. Na Suíça é assim? Você sente isso? Não é tão extremo, eu diria. Não é tão extremo. Não é uma Suécia. Tem essas diferenciações, mas eles são sutis. Tem umas regiões mais ricas, mais posh, né? Também em Zurique. Mesmo assim, todo mundo pode entrar em qualquer restaurante e ninguém vai olhar estranho para outra pessoa. Todo mundo está convivendo, usando o mesmo trem, usando o mesmo bonde, usando o mesmo lago, tomando banho no mesmo lago. Então, tem uma diferenciação, mas não uma discriminação, eu diria. Até estou pensando aqui, Cris, até porque como ele é low profile, né? É um povo low profile, então aquela pessoa tanto pode ser um garçom, uma pessoa que trabalha no McDonald's, como esse exemplo aí da Cris, como pode ser um CEO também, né? De repente você está ali do lado e você não dá para perceber visualmente quem é um, quem é outro. Então, não cabe discriminar. E até o contrário, normalmente as pessoas têm uma renda mais baixa, eles colocam mais valor nesses símbolos de status, né? Então, normalmente, as pessoas menos ricos, eu digo, têm cargos melhores que os ricos. Então, por isso não dá para diferenciar e perceber quem é de qual meio social. Ô, Peter, só para você saber, a gente fez a entrevista com o Fernando Lanza, que é um especialista, né, em multiculturalidade, palestrante, escritor, autor, e a gente fez essa pergunta, a gente falou, não vamos entrevistar o Peter, e o Peter já falou que a religião seria talvez a causa do individualismo e competitividade. E ele falou para a gente que não, que a religião é uma consequência, é uma reflexão, ela reflete o comportamento do povo. Então, o protestantismo, né, vingou na Suíça porque o suíço acredita no ora e labora, e não ao contrário. Só para você saber disso. Não tenho certeza disso, seria interessante ver os fatos que ele traz. Infelizmente, perdi a entrevista com ele, mas seria interessante. Eu diria que não, mas é minha opinião, então não tenho nenhuma prova, nenhuma prova científica aqui. Temos o livro dele, Gestão Transcultural, né? Está aí à disposição, e a gente faz questão de divulgar porque é um livro excelente. Pegando esse gancho, você sente que o brasileiro trata você de forma diferente porque você é suíço? Isso beneficia você de alguma forma?
Alguns sim, alguns outros não. Pessoas que eu encontro pela primeira vez, sim, obviamente. Primeiramente estão curiosos, querem saber de onde eu sou. Se não conhecem a Suíça, querem saber mais. E se já conhecem a Suíça, obviamente querem falar sobre a Suíça, as experiências, o conhecimento que eles têm da Suíça. Então, sim, esse sempre, sendo gringo aqui no Brasil, sempre abre porta, sempre dá tema para bate-papo e as pessoas gostam, os brasileiros gostam mesmo de falar sobre isso. Então, eu acho que sim, me tratam diferente por ser estrangeiro, também no negativo, infelizmente. Também já aconteceu que alguma pessoa tentou tirar vantagem de mim, sabendo que eu sou estrangeiro, que talvez não conheço todos os jeitos aqui. Já aconteceu. Compramos uma casa há 2 anos e reformamos essa casa. Esse processo foi um inferno. Desculpe, não posso descrever de outra maneira, mas teve muitas pessoas tentando me enganar mesmo. E eu tenho quase certeza, é porque eu sou estrangeiro, porque eu ainda não conheço todos os truques aqui. Então, temos 2 lados. Por um lado, a curiosidade, a abertura para falar, para trocar experiências, e pelo outro lado também de ser visto como o gringo burro, naivo. Aí a gente traz aqui um outro framework, que é do Felipe Rossinski, que é o Coaching Orientation Framework, onde ele fala do universalismo e particularismo. Em alguns países, a regra é para todos, como na Suíça. Todo mundo tem a mesma regra. O Brasil, China são países particularistas. Então, assim, você não faz parte desse grupo, você é suíço, provavelmente você é muito rico. Então, para você, o preço é diferente, as condições são diferentes, porque isso faz sentido isso? Faz 100%. Não conhecia esse conceito e explica muito bem, sim, faz sentido, com certeza. E eu acho também que Desculpa, Cristina. Não, pode falar. Não, eu acho também aquele mote até o Fernando explica isso bem nesse livro que ele fala sobre o Brasil, do brasileiro querer levar vantagem, né, sobre tudo, né? E assim, você no caso era o da vez, era aquele que estava ali disponível para. Mas isso acontece com pessoas idosas que, pô, eu recebo milhões de telefonemas de gente querendo vender coisa, dizendo que comprou, que se quer que cancele uma compra indevida para eu poder passar meus dados, enfim. Eu acho que essa cultura de eu sou esperto e eu quero levar vantagem, eu acho que existe e você era só o da vez ali, você era só o que estava ali disponível. Eu acho que nada contra a lei do Gerson, né? Você acha que se aplica para todo mundo, não só para estrangeiros. Você veja como essa lei é uma coisa que colou, que você... Eu me lembro da propaganda de cigarro de quando eu era criança, e você, que mora há 11 anos no Brasil, conhece a lei do Gerson. Do Gerson, coitado. A vantagem em tudo. Então, é a mesma história da religião, da explicação do Lancer, né? O povo abraçou essa lei do Gerson porque ela refletia o comportamento. Refletia o comportamento, e não ao contrário. Então, talvez seja essa questão da religião. A Suíça abraça essa religião porque ela reflete o que o povo é. Né? Fica aí essa pergunta. Mas, olha, eu te fiz essa pergunta com a outra intenção. A minha intenção era assim, o brasileiro tem complexo de vira-lata. É isso que se diz, né? A gente sempre se acha inferior, ainda mais um cara que vem da Suíça. E era aí que eu queria entender. Se você sente que profissionalmente você é um cara que é mais bem avaliado, recebido, escolhido pelo fato de você ser suíço. Sim e não. Obviamente, na Suíça tem mais oportunidade para uma educação boa.
Já a educação pública, quase só existe educação pública na Suíça, que é muito boa. Então, as pessoas já recebem isso de graça. Não precisam fazer nada. Por enquanto, aqui no Brasil é muito mais difícil, né? Conseguir uma formação boa, uma educação boa, custa dinheiro. Então, infelizmente, não todo mundo tem acesso a isso. Aqui tem uma grande diferença entre os dois países, mas olhando para outras pessoas que tiveram uma formação igual à minha aqui no Brasil, é a mesma coisa. Então, eu estou em contato com muitos coaches aqui no Brasil, e todos eles tiveram uma boa educação, uma formação ótima, então estamos no mesmo nível. E essa é minha referência aqui, porque são meus colegas, são as pessoas com quem eu trato. Então, no meu dia a dia, eu não sinto isso tanto, mas provavelmente só porque eu não tenho contato com as pessoas que tiveram menos sorte, que não conseguiram uma educação tão boa. Isso não é por ser brasileiro ou por ser suíço, é um problema do sistema mesmo, né? Um problema social. Que é refletido na hierarquia, né? Os que tiveram estudo e os que não tiveram estudo, e aí não tem o cara do McDonald's igual o CEO. Não, tem uma diferença. É muito claro. Fala, Cris. Não, eu acho que talvez... inicialmente, essa impressão, essa olhar para você de uma maneira como superior, eu acho que até pode ter acontecido com as pessoas. Só que o dia a dia, a convivência, aí ela nivela isso, ela acaba com isso. Mas eu acho que a primeira impressão, puxa, um coach suíço, eu imagino que mesmo seus colegas coaches provavelmente também sentiram isso. Nossa, ele veio da Suíça, trabalha aqui. Mas depois, com a convivência no dia a dia, você é gente como a gente, e tivemos formações semelhantes e tudo bem. Mas eu acho que a primeira impressão, aquela impressão quando a gente ainda não se conhece muito, eu acho que, não sei, eu acho que é uma coisa meio inerente a nós. Estou falando pessoalmente mesmo. Mas depois que é abraçado pelo grupo coletivista, aí faz parte do grupo, aí somos todos iguais. É isso. Eu não sinto isso no meu dia a dia. Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não sinto isso. Que eu recebo mais respeito, admiração, desculpe, só por ser suíço. Isso não. Bom saber, né? Não, e mérito seu também. Eu acho que você é um approachable, né? Você é um cara que desconstrói essas coisas e torna a relação mais no mesmo nível, né? Aí, agora falando, você fala português, assim, perfeitamente. Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sempre acho que o português não é um idioma fácil. Eu não falo isso, mas eu sei que o português não é um idioma fácil, e você fala fluentemente. E eu lembro que você disse que a língua é a chave da cultura. O que mudou, assim, na tua compreensão do Brasil depois que você passou a dominar o português? A língua é a chave para a cultura. Então, na minha percepção e na minha experiência, sem falar a língua, você não tem acesso à cultura, 100%, digamos. Sem a língua, não é possível entender a cultura 100%. Porque, obviamente, a língua faz parte da cultura e, no mesmo tempo, define a cultura. E eu experimentei isso aqui no Brasil, porque chegando aqui ainda não falei português, já falei espanhol e francês, que me ajudou a aprender o português, mas não falei o português. Então foi mesmo um processo até chegar onde estou hoje. E
aprendendo português e melhorando o português, pouco a pouco me abriu mais portas ao Brasil, à cultura brasileira. Entender por que o Brasil é como o Brasil é, porque o brasileiro diz o que o brasileiro diz. Estou falando em gírias, por exemplo, que não fazem sentido nenhum, mesmo entendendo o português. Então, precisa entender atrás da palavra, precisa entender o contexto também. Lendo livros em português brasileiro sobre o Brasil, ou que as histórias estão dentro do Brasil, me ajuda muito a aprender como o Brasil funciona. Também de coisas históricas, né? E para entender e para compreender isso mesmo, só funciona em português. Eu diria que uma tradução não me oferecia o mesmo sentido como um livro em português. Ao mesmo tempo, mas utilizo e também na conversa, obviamente, né? Falando com as pessoas, não falando a língua, você não consegue se integrar no dia a dia aqui no país. Sobretudo o Brasil, que pouquíssimas pessoas falam outras línguas, né? Acho que são 5% que falam inglês e provavelmente mesmo número que fala o espanhol. Então precisa mesmo aprender o português para poder se comunicar, para poder conviver com as pessoas. Então, na Suíça, são 4 línguas. Então, seriam, teoricamente, 4 culturas diferentes, né? E dentro, seguindo essa lógica, quais seriam as diferenças culturais que você encontra dentro da Suíça? Mas o que define o suíço? Porque essas 4 línguas aí, vocês é que sabem, para a gente só existe um povo que é o suíço. Como é que sim. São mesmo 4 culturas diferentes, até mais porque cada cantão, que são os estados na Suíça, tem a sua própria cultura, que se diferencia. Então, são muitas culturas mesmo, só da Suíça mesmo, não falando das culturas que vêm como os imigrantes, como os estrangeiros que estão vivendo na Suíça. O que une esse povo? É interessante, essa pergunta é interessante, você não é a primeira pessoa que pergunta, porque mesmo é uma pluralidade de pessoas e de culturas, mas provavelmente é esse sentido de o que eu já falei antes, ser individual, então ter a sua própria pequena cultura dentro de um grande e compartilhar isso com algo maior que o país. Também tem alguns símbolos nacionais que unem a Suíça, são, por exemplo, a moeda, obviamente, mas também já falei do trem, né? Trem muito importante na Suíça, e a companhia de trem, que é nacional, é um desses símbolos suíços que todo suíço adora, né? Temos isso em comum, por exemplo. A política, temos uma política especial, uma democracia direta, onde todo mundo pode participar diretamente na tomada de decisão, também de colocar iniciativas. Acho que esses pontos que são diferentes na Suíça do resto do mundo unem também esse povo que é muito diferente, muito multicultural. E eu fiquei com uma curiosidade. É verdade isso que você falou, é só uma minoria privilegiada aqui no Brasil que tem acesso a falar outros idiomas, né? Especialmente, eu acho que acontece mais em cidades que são mais visitadas, né? Que recebem mais turistas, por exemplo, aqui no Rio, a gente vê que muita gente que trabalha com turismo fala outros idiomas, mas na Suíça
as pessoas falam esses quatro idiomas, né, de localidades. As pessoas falam muitos desses idiomas para conseguir fluir a comunicação? E eu ia perguntar também, isso está no Google, mas já que você está aqui, qual é a língua oficial que você aprende na escola e que vocês conversam entre si? Ou não tem? Sim, as 4 línguas são línguas oficiais da Suíça. A língua que você aprende primeiramente depende de onde você nasce, né? Tem uma parte alemã, que são mais ou menos 60% da população. Obviamente, lá se aprende o alemão primeiro, francês, que são 30%, o francês, e a italiana, que são 10%, o italiano. Como primeira língua, nós aprendemos uma das outras línguas nacionais. Então, no meu caso, minha primeira língua é o alemão suíço. Eu aprendi o francês como segunda língua. E os suíços da parte francesa, eles aprendem o alemão como primeira língua. Depois vem o inglês. Então, a maioria dos suíços fala, no máximo, 2 línguas nacionais. E também isso não muito bem. Eu tenho uma história bem interessante. Eu tenho um cliente aqui no Brasil, um suíço, mas ele é da parte francesa da Suíça. E a gente se conversa em português. Por quê? Porque meu francês não é suficiente para fazer coaching e seu alemão não é suficiente para fazer coaching. Então, precisamos de uma terceira língua, que é o português, porque ambos nós moramos aqui no Brasil. Então, aprendi o francês, sim, mas não usei mais, esqueci a metade e hoje não consigo mais me conversar muito bem em francês. E isso é o caso para quase todos os suíços. E a televisão, né? Porque na China são 46 dialetos, mas a escrita é a mesma. Então, programas de televisão na China, não importa, vai estar lá escrito lá os caracteres e cada um vai ler os caracteres no seu dialeto, mas vai entender. Não existe um programa nacional, um jornal nacional, como a gente tem no Brasil? Não, tem em 3 línguas também. Estou falando em 3 línguas porque a 4ª língua, o romanche, são tão poucas pessoas que isso quase não tem mais espaço. São alguns 100 pessoas que ainda falam o romanche, né? Então, nós falamos das 3 línguas mais importantes e, por exemplo, na televisão temos um programa em cada língua, ou vários programas em cada língua. Então, as notícias, temos o canal suíço-alemão, temos o canal francês e temos o canal italiano, que são diferentes, não só é uma tradução, são produções diferentes. Em eventos nacionais que precisam das 3 línguas, tem as legendas também, falando na TV, tem uma dublagem e em eventos ao vivo tem uma tradução. As pessoas vão ter que aprender a língua. Até tem algumas pessoas, os ministros, por exemplo, eles falam em 2 até 3 línguas. Então, eles falam uma frase em alemão, depois em francês, depois em italiano, para todo mundo entender. Também já vi esse caso. Era isso que eu ia perguntar. Eu ia até no Google aqui para não dar uma de muito. Eu ia perguntar qual o sistema governamental na Suíça. Porque eu ia perguntar, e o presidente, né? Ou o primeiro-ministro, que língua fala? Fala as 3. Ele fala de vez em quando, mas fala 2. Normalmente, no mínimo, fala 2, mas oficialmente ele fala a língua materna dele ou dela. E tem uma tradução. E em eventos ao vivo pode ser que ela ou ele falem em 2 línguas. Cris, isso é uma coisa muito interessante da gente entrar com os frameworks e tentar entender, porque, imagina, eu sou uma cidadã que voto num presidente que não fala a minha língua. E a língua é onde você se conecta, né? Isso que a gente está falando. A língua é... E, de repente,
A minha língua é francesa, mas o candidato só fala alemão. E ainda assim, eu acho que é bom. Fala. Não tem presidente na Suíça, só para deixar isso claro. Então, tem sete ministros, né, que tem o lead da Suíça, se queremos falar assim. É voto direto, 7 ministros. mas é voto direto. Não, também não. Eles são eleitos pelo parlamento. Então, a gente vota no parlamento e o parlamento elege os ministros, os 7 ministros. Isso é indireto. Mas sabe que me dá uma impressão... Infelizmente, eu nunca fui na Suíça, mas na Bélgica, que também tem vários idiomas, eu percebo que as pessoas, às vezes, não dominam o idioma, mas elas entendem. Então, eu acho que, eventualmente, eu vejo um primeiro-ministro, um ministro falando em alemão, e se depois ele fala em francês, uma dessas duas línguas, mesmo que eu não domine nenhuma das duas, ela vai me fazer compreender a mensagem, porque eu acho que a multiculturalidade da Suíça leva a isso, né? Eu acho que é uma questão até de sobrevivência, né? Tem muitas pessoas que falam outros idiomas muito próximos de você, então aquilo leva um pouco as pessoas a falarem, ter mais proficiência nos idiomas do que seria num país assim como o nosso, por exemplo. Sim, com certeza. É bem mais perto aprender outra língua na Suíça, ou na Europa em geral, né? Porque podemos olhar para a Europa também, que são muitos países dentro de um espaço relativamente pequeno. Então, é bem mais óbvio que vai aprender outras línguas, em comparação ao Brasil, que é um país gigantesco que tem apenas uma língua. Não tem a necessidade de aprender outra língua. Mas muitos sotaques também, né? Muitas gírias, muitos sotaques. Temos sotaques. Isso sim. E você tinha falado dos percentuais. Você falou que a maioria fala alemão, né? E segundo francês, que você falou que 30%, é isso, mais ou menos? Sim, exato. E italiano, quantos são? 10%. 10%. Fora os imigrantes todos que vão para lá. Que dá o gancho para a próxima pergunta. Exato. Que enriquece ainda mais essa coisa, também com línguas, né? E como é que a Suíça convive com a multiculturalidade, né? Com os ciclos migratórios na Europa, né? E essa movimentação das pessoas. A Suíça acolhe, a Suíça é mais segrega. Como é que ela se relaciona com a multiculturalidade? Aqui estamos no ponto que eu comentei no início, né? Que eu vejo uma similaridade entre o Brasil e a Suíça, que são países multiculturais, falando em integrar várias culturas. Como eles fazem isso é diferente, mas o resultado é quase o mesmo, que tem muitas culturas dentro de um país. A Suíça, por um lado, precisa dessa migração, dessa imigração, para ter um crescimento. Mesmo assim, hoje tem essa discussão, chegamos no limite agora, alguns partidos mais da direita da Suíça acham que o barco está cheio, outros acham não, mas essa é uma outra discussão. Se a Suíça se abre para outros países, para imigração, até precisa para fazer trabalhos também importantes que os suíços não querem fazer ou não podem fazer. Em geral, os estrangeiros são bem-vindos, mas eles são estrangeiros. E uma observação minha é durante a primeira geração. A segunda geração já vira suíço. Então, as pessoas entrando na Suíça, eles são bem-vindos, mas são vistos como estrangeiros dentro da Suíça. E depois os filhos deles, se ficarem na Suíça, eles viram suíços mesmo. Então, esse processo de integração é mais demorado, eu diria. Aqui no Brasil, por o que eu observo, é integração instantânea, como esse jeito brasileiro de ser
de receber as pessoas com braços abertos e a partir de entrar no Brasil, as pessoas estão bem-vindas. Ao menos isso é a minha observação. Mas a próxima pergunta está ótima, porque a Suíça também é um país com multiculturalidade, diferente do Brasil. E aí a gente fez uma brincadeira, né? Uma metáfora e colocou no LinkedIn para a gente tentar entender o que melhor define a cultura brasileira. E aí é uma metáfora com comida, né? Então, começou com o Paul Cabane, que é francês, que disse que o Brasil é um liquidificador de culturas de outros países, entra tudo dentro do liquidificador, vira um creme só, chamado cultura brasileira, uma cultura brasileira. O segundo é o Brasil, um depositório de diversas culturas de outros países que convivem e se complementam, que nem a comida aquilo, né? Que você deve comer, você trabalha no corpo, deve comer comida aquilo, tem lá o sushi, o feijão, o macarrão, a batata, tudo no mesmo prato. O terceiro é o Brasil é um engolidor de culturas, modificando todas elas até que não resta nada da cultura original. Tipo, croissant vai estar sempre recheado com alguma coisa, porque o croissant sozinho não tem mais valor. E aí a gente fez essa pergunta para o Fernando Lanzer, que trouxe uma quarta. Ele disse, o Brasil é uma buiabese que mistura vários frutos do mar, mas que mantém o gosto característico de cada um. Qual a sua opinião, você que vive há 11 anos aí? É interessante isso, eu gostei dessas imagens. Em vez de buiabese, eu colocaria moqueca, né? Para ser mais brasileira. Essa sopa de peixe. Interessante isso, sim. Tem o gosto único do caldo mesmo, né? Mas temos pedaços do peixe e dos frutos do mar também, que é cada uma das culturas. Então, cada cultura contribui algo para o gosto do caldo, mas mesmo assim temos os pedacinhos dos frutos do mar ainda. Então, e são as culturas que estão ainda presentes aqui. Por exemplo, a japonesa, que é muito forte aqui, a italiana, que é muito forte aqui, a alemã também, olhando pelo sul, que é muito forte, ainda existe há muitos anos, né? Dá para identificar essas culturas. E, no mesmo tempo, temos o Brasil, que se compõe de tudo isso. Então, cada uma das culturas contribuiu um pouquinho para esse gosto do caldo brasileiro. Cada vez eu estou gostando mais dessa definição, porque ela é muito boa mesmo. E você deu o exemplo do teu cliente que você não se sentia confortável falando francês, ele não se sentia confortável falando alemão, e vocês resolveram buscar... eu me lembro que você usou essa expressão, um território neutro, que no caso aí de vocês seria o português. E, então, você como coach, para clientes de nacionalidades diferentes, o que o coach precisa ter e saber para que o processo de coaching não seja impactado pelas diferenças culturais? Uhum. Isso é uma pergunta difícil que até hoje não consigo responder com certeza. Porque, por um lado, falando em coaching geral, não só relacionado à cultura, tem esses dois lados, né? Um lado que diz que o coach precisa ser papel branco, né? Não saber de nada é melhor. E tem um outro lado que diz que o coach precisa ser especialista na área que está fazendo coaching. A verdade sempre está entre os dois extremos, mas tem esses dois extremos. E eu vejo a mesma coisa como cultura. Conhecer a cultura muito bem pode ajudar no processo de coaching, com certeza. Eu sei disso, porque já fiz isso. Mas, pelo outro lado, não saber nada da cultura do coaching também pode ajudar, porque também já vivenciei isso. Então, ainda não cheguei numa resposta aqui. O que acho que é importantíssimo é ter abertura e curiosidade. Acho que esses são ingredientes que precisa ter para fazer um coaching num contexto intercultural. Mas esses também são habilidades ou
coisas que se precisa em coaching em geral, né? Cada coach precisa ter abertura e curiosidade para ser um coach bom, eu diria. Então, não consigo responder essa pergunta. Então, você está convidado para o Café com Letras da ICF de maio, que eu e a Cris vamos estar lá para falar sobre isso, e essa vai ser a principal discussão, né? A gente tem que saber Ótimo. ou não tem que saber. E aí vai ser muito legal você participar. E aí, algum recado final, Peter? Chegamos ao fim da nossa live. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão convivendo com multiculturalidade, com os expatriados, com pessoas que estão estudando isso nas escolas de business? O que você deixaria aí para a gente de recado? Curte nessa situação. Acho que nada mais enriquecedor do que conhecer pessoas diferentes, sobretudo falando em cultura. Só pode aprender com isso, pensando no próprio desenvolvimento. Bacana. Bom, então, podemos fechar? Acho que sim. 1 hora, cravado, ó. Nossa, mas a pontualidade suíça não falha nunca. Pontualidade suíça, exatamente. Pontualidade de vocês também. Muito obrigado. Em respeito à sua cultura. Obrigada, Peter. Então, Obrigado, só aí. um recadinho, a live vai ficar gravada, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar os comentários no LinkedIn, a gente vai ter o maior prazer de responder. A nossa próxima live semana que vem vai ser com Guilherme Carvalho, a gente vai falar sobre a Índia. Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre a Índia aqui nessa sessão de lives, e vai ser muito legal, e vai ser às 4 horas, né, Cris? Já tem que confirmar o horário ainda, mas vai ser sobre a Índia, que também é um país cheio de línguas e de culturas diferentes dentro do mesmo país. Então, vai ser bem interessante. Peter, Um beijo para todos. Um beijo. Vou fechar a live aqui. Fica aí que a gente vai fechar e se despede. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.